Irmãos e irmãs, vamos a mais uma liturgia da palavra que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. É o YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 Instagram. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 3 de setembro de 2026, quinta-feira, dia de São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, dentro da 22ª semana do Tempo Comum. O ano litúrgico é o A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus, na Igreja Católica. A cor dos paramentos litúrgicos é branca. No rito temos o ofício da memória. Primeira leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos do 18 ao 23. Irmãos, ninguém se iluda. Se algum de vós pensa que é sábio nas coisas deste mundo, reconheça sua insensatez para se tornar sábio de verdade. Pois a sabedoria deste mundo é insensatez diante de Deus. Com efeito está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, sabe que são vãos. Portanto, que ninguém ponha a sua glória em homem algum. Com efeito, tudo vos pertence. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 23 na Bíblia Vulgata ou 24 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 1º ao 2º, 3º ao 4º AB, 5º ao 6º refrão, versículo 1º. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Repitamos. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. O mundo inteiro com os seres que o povoam. Porque ele a tornou firme sobre os mares e sobre as águas a mantém inabalável. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Quem subirá até o monte do Senhor? Quem ficará em sua santa habitação? Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o crime. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador. É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Repitamos. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 5, versículos do 1º ao 11. Aleluia, 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 aleluia. Vinde após mim, disse o Senhor, e eu ensinarei a pescar gente, e eu ensinarei a pescar gente. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes.
subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à reflexão. Olha, tem várias reflexões, vou passar aqui. Primeiro a do livro O Pão Nosso de Cada Dia. Diz o seguinte: no terceiro evangelho, que é o de São Lucas, o primeiro de São Mateus, o segundo de São Marcos, o terceiro de São Lucas, os discípulos estão na barca de onde Jesus fala. Olha que interessante. Encontram-se distantes da costa, trabalhando duro. Depois de uma noite de trabalho inútil, em obediência à palavra de Jesus, recolhem uma quantia inusitada de peixes. A comunidade católica precisa confrontar-se com a palavra de Jesus e obedecê-la para obter os frutos da bênção prometida. É assim que o discípulo, como Maria Santíssima, concebe o pecado reconhecido não é lugar de falência, mas do chamado do Senhor. Nesse sentido, o Evangelho de hoje é como uma reflexão sobre o chamado já feito para aprofundar o seu significado. Percebem-se diferenciações de papéis dentro da igreja e uma incipiente organização. De duas barcas, escolhe-se uma, a de Pedro, que a conduz ao largo, recebe a ordem de Jesus, reúne os companheiros para puxar as redes e, finalmente, é encarregado da missão, na qual outros companheiros são também associados. Jesus não está mais só, mas rodeado de pessoas chamadas e encarregadas de prosseguir a missão. Visualiza-se assim, na pequena comunidade dos discípulos, a futura comunidade pós-pascal, querida por Jesus. Essa comunidade é um povo que escuta e segue Jesus. Depois do chamamento dos discípulos, no Evangelho de hoje, vem a revelação de Deus como misericórdia, mediante palavras, acessível aos judeus que já conhecem a revelação através da palavra, e vem a mesma revelação mediante ações, que realizam essa misericórdia, mostrando desse modo a face de Deus para os pagãos, os pequenos e os pecadores. A finalidade do texto é levar o leitor à obediência da palavra de misericórdia já pronunciada, já ouvida e que produz frutos de salvação para todos. Esse trecho lembra a Anunciação. Olha que analogia que ele faz aqui, o autor do livro. O chamado de Maria é o mesmo do discípulo.
A sua virgindade corresponde à nossa esterilidade, ou seja, o nosso pecado reconhecido. Se Maria concebeu em obediência à palavra, nós também concebemos em obediência à palavra. Se o Espírito fez gerar nela o corpo de Jesus, ela faz gerar em nós o Cristo total, cabeça e membros, como dizia Santo Agostinho. Olha que reflexão diferente, né? Cada padre, cada sacerdote tem a sua reflexão e nós devemos prestar atenção em cada uma e refletir. Aqui no livro Dia a Dia com o Evangelho, sobre esse texto que lemos de Lucas, diz o seguinte: uma página a respeito da missão de Jesus e dos discípulos. As multidões comprimiam-se ao redor de Jesus a fim de ouvirem a palavra de Deus. O ensinamento se dá a partir da barca, símbolo da igreja. Então a barca é o símbolo da igreja. Sem Jesus, a missão é estéril. É ele quem garante a eficácia da ação, por mais difícil que seja a situação. Diante do sucesso, Pedro sente o poder de Deus e se reconhece pecador. Sem comentar a atitude humilde de Pedro, Jesus o projeta para obras grandiosas. A partir de agora você vai ser pescador de gente. Os outros sócios de Simão também são chamados a compor o grupo de apóstolos. Em várias ocasiões, os três, Simão Pedro, Tiago e João, serão convidados a testemunhar situações significativas da vida do Mestre, a transfiguração, a paixão, certamente para consolidá-los na fé em Jesus, o Filho de Deus. Mais uma reflexão do livro Palavra e Vida. A vida é risco e é aventura. Voltar a provar e tentar muitas vezes, no entanto, nem sempre se consegue. Às vezes passamos grande parte da vida tentando exaustivamente, quando chega uma pessoa e nos diz: vai em frente. Hoje é Jesus que o diz a Pedro. E isso lhe desagrada, porque já tinha passado toda a noite no mar e não pescou nada. Deixa-o chateado, mas mesmo assim confia. Pedro tirou uma rede repleta de peixes, porém também podia não ter tirado nada. O importante é que voltou a tentar. Hoje se espera que nós também voltemos a tentar. Olha que reflexão totalmente diferente das que já ouvimos. Pois é por isso que é bonito o Evangelho. Cada um faz sua reflexão, mas nós temos que nos ater às coisas mais indicadas pela Igreja Católica. Santos do dia, eles seguiram a Igreja, obedeceram ao Papa, obedeceram a Jesus. São Marino é santo do dia 3 de setembro. Foi diácono, morreu mais ou menos no século IV. Pregou na região de Rímini. E não tem aqui a localidade. Pregou na região de Rímini. E durante as perseguições de Diocleciano, retirou-se ao Monte Titano, onde fundou um povoado que daria origem à República de San Marino. De acordo com pesquisa do padre, eu sempre gosto de observar os textos do padre Evaldo César de Souza, porque são concisos, né? Então, de acordo com pesquisa dele, São Marino era oficial do exército imperial em Cesareia Marítima, né? Porque na época de Jesus não existia tal de Palestina que eles falam tanto. Esse nome Palestina não existia, tanto que na Bíblia você não encontra. Era aquela região da Filistéia ali, né? Então, ali na Cesareia Marítima, ele atuava lá, São Marino. Devido à sua bravura, foi nomeado centurião romano, cargo bastante almejado. Todos queriam ser centurião.
Enquanto aguardava-se a cerimônia de entrega da vara da videira, quando se concretizava a promoção, um pretendente ao cargo, por inveja e ambição, acusou Marino de ser cristão. O fato ocorreu por volta de 260, no início da era cristã, hein? Quando a Igreja de Cristo era bastante perseguida. Um certo juiz aqueu, irritado com esta informação, deu a Marino algumas horas para que apresentasse sua defesa. São Marino saiu do tribunal com o coração cheio de alegria por defender sua fé. Encontrou o bispo Teotecno, que o incentivou a perseverar na fé, embora isso fosse lhe custar a vida. O bispo, diante do altar, apresentou-lhe uma espada e a Bíblia e pediu que ele escolhesse. São Marino, com segurança, escolheu a Bíblia. De volta ao tribunal e diante de autoridades, São Marino afirmou ser cristão. Estava presente na execução outro cristão, o senador Astério, que o incentivou a permanecer firme na sua decisão. Logo após o martírio, Astério tomou seu corpo a fim de lhe dar uma sepultura digna, embora soubesse que esse gesto também lhe custaria a vida, como de fato aconteceu. Dessa maneira, São Marino divide com Astério a honra do martírio por ser seguidor de Cristo. São Marino e São Astério, rogai por mim, rogai por nós junto a Deus. São Gregório Magno, Papa e Doutor da Igreja, é santo do dia 3 de setembro. Combateu a heresia nestoriana, defendeu a supremacia da Santa Sé, lutou pela reforma do clero e da vida monástica, enviou Santo Agostinho de Cantuária a evangelizar as Ilhas Britânicas. Grande promotor do canto que leva o seu nome, o canto gregoriano. Morreu em 604. Olha, de acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, a Igreja Católica se fez grande devido a grandes papas, dentre os quais o Papa Gregório, chamado Magno, ou seja, o maior de todos em sabedoria, inteligência e caridade. Nascido em 540 na família Anícia de tradição na corte romana, muito rica, influente e poderosa, Gregório registrou de maneira indelével sua passagem na história da Igreja, deixando importantíssimas realizações como a instituição da observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa de sua extrema humildade, caridade e piedade. Sua vocação surgiu na infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Sua mãe Silvia e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, tornaram-se santas. Olha que coisa bonita. As três mulheres foram as responsáveis também por sua formação cultural. Que bacana, né? São Gregório Magno, rogai por mim, rogai por nós. São Rimágilo é do dia 3 de setembro, foi bispo e abade, morreu mais ou menos em 671 ou 679. São João Pac Ru Jai e companheiros mártires, morreram em 1839, são santos da igreja do dia 3 de setembro. Foram condenados pelos tribunais coreanos e confessaram a fé católica em Cristo. Bem-aventurada do dia 3 de setembro é a Beata Guala. Foi bispo, aliás, o Beato, perdão, né? Bem-aventurado do dia 3 de setembro é o Beato Guala. Foi bispo e morreu em 1244. Ele foi bispo de Brescia, na Itália. Bem-aventurado do dia 3 de setembro é o Beato Bartolomeu Gutierrez. Foi sacerdote e 5 companheiros mártires morreram em 1632 por Cristo Jesus. Bem-aventurada do dia 3 de setembro é a Beata Brígida de Jesus Morello. Foi uma religiosa que morreu em 1679. Após enviuvar, dedicou-se à penitência e às obras de caridade. Fundou em Piacenza, na Itália, a Congregação das Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada para a Educação da Juventude Feminina. Que Deus abençoe, que você se converta a Jesus. Jesus é Deus. Creia nisso,
seja batizado e arrependa-se dos seus pecados, e vamos nos encontrar na vida eterna.